Fala turma, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal da comunidade do Pedro Feitosa de trader esportivo profissional. Se você quer se especializar nesse mercado de apostas esportivas, está vendo muita gente aí falando sobre isso, está vendo muita gente aí apostando, ganhando, perdendo, não sabendo gerir o seu capital. Então você está no lugar certo, você está na comunidade de um trader que já opera no mercado há mais de 10 anos. Eu decidi criar essa comunidade justamente para poder mostrar o lado mais profissional desse mercado de apostas esportivas. Eu trago análises diárias dos jogos do dia seguinte e trago também outros vídeos sobre gestão de banca, sobre controle emocional, enfim, sobre vários mercados, vários acontecimentos e várias coisas que compõem para que um trader tenha sucesso nesse mercado de apostas. Então, se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita, se inscreve, deixa o like, deixa o seu comentário, deixa o seu feedback. E não se esquece, tem R$5 aí totalmente gratuito para você na descrição desse vídeo. É só você clicar, fazer o seu cadastro para poder iniciar nesse mercado. Vamos direto às análises dos jogos de hoje. Vamos começar as análises dos jogos dessa quinta-feira. Flamengo contra Racing. Que camisa bonita é essa do Valência? Essa daqui é relíquia, hein? 2008, 2009, temporada. Valência, camisa preta, detalhe laranja. Essa é top, hein? Mais uma para coleção. Vamos nessa. Flamengo contra Racing. Antes, eu queria que você deixasse um comentário aqui embaixo falando para mim assim: Pedro, o meu maior sonho é... E você falar o seu sonho dentro do futebol. O meu maior sonho era ir numa Copa do Mundo. Eu consegui realizar no final do ano passado. Depois disso, o outro sonho era ir numa final de Champions League. E eu vou conseguir ir. Eu estou em São Paulo agora, mas amanhã eu já sigo para Istambul, na Turquia, e vou assistir a grande final da Champions League entre Manchester City e Inter de Milão. Então comenta aqui embaixo qual é o seu maior sonho no futebol, beleza? Vamos nessa. Flamengo contra Racing. O Flamengo não perdeu nas últimas 8 partidas, marcou o primeiro nas últimas 5, marcou gols em 90% dos seus jogos e marcou no primeiro tempo em 80% dos seus jogos. Over 1,5 em 80%, over 0,5 HT em 80%. Do outro lado, temos aqui o Racing. Marcou gols em 80%, porém levou gols em 80%, ou seja, padrão de ambas marcam completamente. Over 0,5 HT nas últimas 10 partidas. Over 0,5 HT nas últimas 10. Deixa eu dar uma olhadinha como é que tá esse 0,5 HT a 1,36. Interessante, hein? 0,5 HT interessante. Mas beleza. Resultado final, o Flamengo tá pagando 1,40. Ambas marcam em 70% dos jogos do Racing. Para esse jogo eu vou criar uma aposta aqui junto com vocês. Vamos aqui, Flamengo e Racing. Estou aqui no site da Aposta Ganha, justamente o site que tem o bônus de R$5 para vocês aí, no link na descrição desse vídeo. Vim aqui em criar aposta. Vou colocar aqui uma vitória do Flamengo. O Flamengo precisa dessa vitória. Vou falar para vocês aqui como é que está a situação atual do grupo do Flamengo. O grupo do Flamengo, o Racing é o líder com 10 pontos. O Flamengo é o segundo colocado com 5. O Nublense é o terceiro com 4 e o Alcas é o quarto com 3. O que acontece? Nublense e Alcas também estão se enfrentando nessa mesma rodada. Se um desses dois times vence e o Flamengo não vence o Racing, ele é ultrapassado por um desses dois times, levando tudo aí para o próximo jogo. Então, coloco aqui uma vitória do Flamengo, adicionar a seleção e vou no mercado de gols. Por quê? O padrão de ambas, ele tá muito presente no time do Racing e o padrão de gols sempre muito presente no time do Flamengo. Mais de 80% dos jogos do Flamengo teve mais de 1,5 gols. Mais de 70% dos jogos do Racing teve mercado de ambas. Imagine mais de 1,5. Então eu vou trabalhar aqui com mais de 1,5. Olha que odd interessante deu. 1,67. 67% de retorno para o Flamengo vencer a partida e ter pelo menos mais do que 1,5 gols nesse jogo. Essa é a minha análise, esse é o meu palpite
para esse jogão do Flamengo que deve lotar o Maracanã nessa quinta-feira. E vamos de palpite gratuito para essa quinta-feira, não poderia ser diferente, é justamente no jogo entre Flamengo e Racing, jogo válido pela Libertadores, jogo importantíssimo para a equipe do Flamengo que joga em casa, Maracanã lotado. Coloquei aqui, eu criei uma aposta para vocês, coloquei vitória do Flamengo com mais de 1.5 gols. O mercado de mais de 1.5, ele vem sendo um padrão tanto dos jogos do Flamengo quanto dos jogos do Racing. Então, Flamengo jogando em casa, precisando da vitória, coloquei uma vitória do Flamengo e coloquei que na partida vai sair mais do que 1.5 gols. Deu um retorno aí de uma odd 1.67, 67%. Coloquei minha unidade aqui de 1.000. Se batermos essa operação, teremos um lucro aí de um retorno de 1.670, um lucro de 670 reais. Beleza? Essa é a minha análise, esse é o meu palpite para essa quinta-feira, palpite gratuito na tela. Vamos a mais um jogo de Libertadores, Metropolitanos contra Independiente Medellín. Olha a classificação desse time Metropolitanos. 4 jogos, 0 pontos, 0 pontos. Não fez um ponto sequer, não conseguiu nem empatar um jogo num grupo com... Tudo bem, 3 times fortes. O Inter, muito forte aqui do Brasil, o Independiente Medellín da Colômbia e o Clube Nacional do Uruguai. 3 times fortes, realmente não teve jeito aí pro Metropolitanos, tem 0 pontos. E aqui tá bem difícil. 7 pontos pro Nacional, 7 pontos pro Medellín, 8 pontos pro Internacional. Deixa eu dar uma olhada aqui, só uma curiosidade, se tem em algum grupo, algum time que ainda não fez nenhum ponto. 3 pontos pro Alcas, 0 no Metropolitanos, 3 pro Cerro, 4 pro River, 4 pro Liverpool, 5 pro Colo-Colo, 4 pro Alianza e 3 pro Patronato. Na verdade, não tem nem sequer um time que tenha pelo menos 1 ou 2 pontos. Os times que menos tem são de 3 pontos para cima e o Metropolitanos é o único time que tem 0 pontos. E aqui tá o porquê. Não ganhou nas últimas 10, levou gol nas últimas 9, levou no primeiro nas últimas 8. E o Medellín menos de 2.5 nas últimas 3, não é um grande parâmetro. Mas assim, pela importância do resultado para o Medellín, o Metropolitanos não tem como se classificar mais. O Medellín precisa ganhar para poder garantir vaga para a próxima fase. Odd de 1.60, a minha análise, o meu palpite para esse jogo é uma vitória do Independiente Medellín, mesmo jogando fora de casa. Goiás contra Gimnasia La Plata da Argentina. Copa Sul-Americana, na classificação, Goiás é o líder do seu grupo, isso mesmo. O Goiás tem 8 pontos, 1 ponto à frente do Universitário do Peru, 4 pontos à frente do Santa Fé da Colômbia e 5 pontos à frente do Lanterna do grupo Gimnasia La Plata. Inclusive, o Goiás venceu bem lá na Argentina contra esse mesmo Gimnasia La Plata. Para esse jogo aqui, temos o Goiás aí no odd de 1.70. Eu já falei algumas vezes que esse time do Goiás ele não me agrada em relação a plantel. Eu acredito que o Goiás tem condições, inclusive financeiras, para poder contratar mais jogadores e melhorar o seu plantel. Eu tenho um pouco de conhecimento a mais sobre os clubes goianos, porque como eu hoje eu moro em Goiânia, então eu acabo tendo muito contatos com torcedores, com algumas pessoas que fazem parte de conselhos e tal. Então, assim, dos clubes goianos, o Goiás, na primeira divisão, é o time mais organizado financeiramente. O Atlético também não tem grandes problemas e o Vila vem numa sequência aí dos últimos anos de uma organização financeira com seu novo presidente. Então, assim, o Goiás, ele tinha condições de ter alguns jogadores melhores dentro do seu elenco. Acredito que o Goiás, com esse time que ele tem, deve brigar para não ser rebaixado. Pode ser que eu esteja completamente errado, pode ser que o Goiás brigue por Libertadores e eu esteja falando besteira. Mas essa é a minha visão hoje sobre o plantel do Goiás hoje, beleza? Então, assim, me dá vontade de colocar aqui uma vitória do Goiás? Óbvio que dá. É o líder do seu grupo, ganhou fora de casa contra esse mesmo time por 2-0, mas eu não tenho tanta confiança assim no Goiás. Se você tiver mais confiante no back, beleza. Entra aqui no back Goiás, vitória do Goiás com odd de 1.70, odd interessante, jogando em casa, apoio da sua torcida.
mas eu sinceramente prefiro trabalhar aqui no mercado de menos de 3.5 gols. É mais safe, a odd é de 1.22, não dá para trabalhar seco esse jogo com essa odd, só dá para trabalhar numa aposta múltipla, mas observe, menos 3.5 nas últimas 6 do Goiás, menos 3.5 nas últimas 8 do Gimnasia. Então, é um padrão presente em ambas as equipes. Então, minha análise para Goiás e Gimnasia La Plata é menos de 3.5 gols. Por último e não menos importante, temos o time do São Paulo. O São Paulo Futebol Clube joga aqui contra o Deportes Tolima. Na classificação, o São Paulo é o líder, o Tigre é o segundo, estão empatados em número de pontos com 10 pontos. O Deportes Tolima é o terceiro com 5 pontos. No jogo de ida na casa do Tolima, o jogo foi 0-0, mas o São Paulo jogou bem esse jogo, eu acompanhei esse jogo. Eu não tinha feito operações nesse jogo, mas eu estava acompanhando, porque mesmo quando eu não faço operação naquele jogo, naquela partida, se não tem outros jogos que eu fiz operações acontecendo, eu vou lá e assisto, porque eu vou ganhando tempo de tela, vou ganhando experiência de tela e vou, também entendendo um pouco sobre padrão tático de determinadas equipes, principalmente da equipe brasileira, é sempre bom acompanhar. Então assim, o São Paulo evoluiu muito com a chegada do Dorival Júnior, o time tá muito bem, tá numa sequência super positiva. Pegar aqui, ó, Pedro, mas ele vem de uma derrota para o Grêmio. Pô, mas beleza, saiu na frente, jogar contra o Grêmio lá não tem sido uma tarefa muito fácil. Venceu o Goiás, venceu o Puerto Cabelo, venceu o Vasco, venceu o Sport, empatou com o Corinthians, empatou com o Fortaleza, ganhou do Inter, empatou com o Tolima. Ele vinha de uma sequência aí de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 jogos sem perder. Aí perdeu pro Sport ganhando nos pênaltis e depois perdeu pro Grêmio. Mas acredito no trabalho sim do Dorival. O São Paulo é o líder do seu grupo e acredito numa vitória do São Paulo. Com a odd aqui de 1.40 pode ser interessante para fazer aquela múltipla. Já vou te dar uma ideiazinha aí, ó. A vitória do São Paulo a 1.40 e o menos 3.5 do jogo do Goiás contra o Gimnasia La Plata a 1.22 já vai dar ali uma odd perto de 1.70 e pode ser interessante para uma múltipla. Fica essa dica aí, beleza? Então, São Paulo e Deportes Tolima, minha análise é uma vitória do tricolor paulista jogando em casa para poder ser líder do grupo. Pedro, só uma questão aqui para poder passar para vocês. Tá vendo aqui o São Paulo em verde em primeiro e o Tigre em azul em segundo? Sabe qual é a diferença nessa Sul-Americana de chegar em primeiro ou chegar em segundo no final da fase de grupos? Se você chegar em primeiro, você elimina um jogo. Como assim elimina um jogo? Você passa direto para as oitavas de finais. Agora, se você chegar em segundo lugar, você avança, porém você avança para as 16 avos de final. Ou seja, você teria que jogar um jogo a mais na competição. Então essa é a diferença, vale muito para o São Paulo vencer essa partida para poder tentar buscar a primeira colocação do grupo. E dessa forma nós encerramos aqui mais um vídeo de análise. Hoje analisei com vocês os jogos dessa quinta-feira de futebol, véspera de viagem aí, vou seguir viagem para a Turquia, para Istambul, para realizar mais o sonho de assistir a final da Champions League. O campeonato que depois da Copa do Mundo é o campeonato mais importante que existe. Na verdade, se você deixar a Copa do Mundo ali de lado como um evento à parte, a Champions League é o maior evento do futebol mundial. Então, estar lá num país que eu nunca estive assistindo um jogo que eu nunca tive a oportunidade de assistir, que é uma final de Champions, vai ser algo mágico e eu vou compartilhar com vocês. Vou procurar trazer um vídeo aqui no YouTube sobre isso. Me fala aí se vocês querem um vídeo lá sobre a final, sobre o estádio, os preparativos para os jogos. E vamos nessa. Espero vocês nos próximos vídeos.